presentamos El Templo Viviente. A continuación. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando nessa programação especial e dizer que estamos muito contentes com a participação de cada um de vocês nesse programa televisivo. Queremos pedir a você que nos acompanha para que possamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, te agradecemos muito, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra. Abençoa, Senhor, esta meditação. Ilumina nossa mente. Envia Teu Espírito Santo com poder, Pai querido. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Outra vez, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe muito. Estamos preparando uma série de temas sobre a verdade presente, a doutrina do santuário, o juízo investigador. E são temas e verdades transcendentais. Temos que ter muita reverência, como disse o Senhor a Moisés: tira os sapatos, a sandália dos teus pés, porque é terra santa. Queremos preparar outros programas mais ao futuro sobre a deidade, sobre o grande perigo agora das doutrinas novas, as doutrinas raras, diferentes. E existem dois perigos. Um deles é o liberalismo e o outro, talvez é pior ainda, é o fanatismo. Então nós temos que ter muito cuidado de encontrar o equilíbrio que o Espírito Santo colocou nos discípulos, que Jesus deu exemplo. E nós vemos que esse equilíbrio é muito importante para terminar a pregação do Evangelho. Por isso que nós temos que ter cuidado com o fanatismo. Existem agora muitas doutrinas que estão intentando derrubar as doutrinas da Palavra de Deus. Espírito de profecia, santuário, a divindade de Jesus, do Espírito Santo. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de novas doutrinas. O povo de Deus vai caminhar sobre a plataforma da verdade. E ainda que nós estamos, como mencionando, cuidando de não desequilibrar ao fanatismo, mas nós queremos ser firmes naquilo que foi iluminado, que foi inspirado. Reforma para a saúde, santuário, onde estão os mortos, tudo isso foi iluminado pela Palavra de Deus. Por isso nós te convidamos que nos acompanhe nesses temas e que passe a voz também. Possamos convidar outras pessoas para que se conectem conosco, porque queremos dar essa mensagem no Brasil, Portugal, África e outros lugares de língua hispana, de língua portuguesa. Estamos preparando bastante material de língua espanhola. Nós mencionamos que o hispano é diferente, por exemplo, do México, da América do Sul, mas o nosso espanhol está sendo bem entendido em várias partes, estamos tendo uma boa resposta. Também queremos dizer que estamos preparando alguns materiais em inglês, estamos também colocando vídeos sobre a família, sobre o lar, e a vida matrimonial e também sobre profecia. Assim que a verdade presente, a reforma para a saúde e a família. São os temas que nós estamos preparando. Temos também muito material como DVDs, temos muito material como livros, também temos aqui os que vivem nos Estados Unidos, temos materiais, por exemplo, de saúde, máquinas, temos cereais, temos muitos materiais para poder servir aqueles que nos acompanham. E você vai estar ajudando o ministério também, especialmente para que possamos continuar pregando o Evangelho. Hoje o tema, portanto, meu querido irmão, é um tema muito importante e nós vamos encontrar esse tema na doutrina do santuário. É o tema da santificação. O que é a santificação? Quando nós estamos estudando esse tema, existe um grande perigo. É o perigo de entender que nós vamos produzir uma santificação. E quando nós vamos na doutrina do santuário, nós entendemos que o pecador não tem nada de bom a oferecer ao Senhor.
tudo que nós tocamos está manchado de pecado. Tudo que nós fazemos está sendo feito por motivos equivocados, egoísmo, orgulho, soberba. Portanto, nós não temos nada a nos recomendar diante do céu para lograr algum mérito ou favor de Deus. Então, para entender o processo de santificação, nós temos que entender o processo de justificação. E aqui nós encontramos de que existem muitas igrejas com o pensamento completamente equivocado a respeito da santificação. Por exemplo, eu fui católico romano por 20 anos. E o pensamento católico romano que a santificação se logra por penitência, por jejum, por dar esmolas, em outras palavras, por boas obras, por dádivas, por fazer o bem a outros. E não somente o catolicismo romano, mas também o espiritismo trabalha em cima dessa plataforma, fazer o bem. E isso nos leva a ter mérito diante de Deus. E agora nós então encontramos que isso não é novo, porque já no tempo de Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 15, por exemplo, nós encontramos que o fariseu, ele estava... Agora me veio uma dúvida se é o capítulo 15 ou o capítulo 18, mas é bem fácil já em um momento tirar a dúvida. É que às vezes estamos falando alguma coisa que não é muito correta, né? Nós encontramos a parábola do fariseu e a parábola do cobrador de impostos. É o capítulo 18, não era nem o 15, é o capítulo 18. Diz assim o versículo 9... São Lucas 18, 9. Lucas 18, versículo 9. Só para que tenhamos uma ideia que esse pensamento de obras como mérito não é algo novo. Isso já existia no tempo de Jesus. Diz assim, São Lucas 18, versículo 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então esse é um grande perigo. Se você ler toda a parábola, eu não vou ler agora porque eu tenho muito que falar e eu não posso dar muita leitura aqui, mas se você ler a parábola, um fariseu, ele estava diante do altar e ele se vangloriava de todos os feitos. Eu jejuo, guardo o sábado, dou o dízimo, eu sou o mero-mero, eu sou o bom da boca. E esse que está lá atrás, eu não sou como ele, esse é como um cachorro, não tem nem mérito, ele é um coitado. E o que estava lá atrás era um publicano, um pecador, alguém considerado indigno do reino dos céus. E esse publicano, diz a parábola, que ele nem sequer levantava a cabeça e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, pobre, eu sou um pobre pecador. E diz a Bíblia, apenas para terminar aqui esse pensamento, diz o versículo 14, 18, 14, Lucas 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então a palavra de Deus coloca claramente de que não existe nada que o ser humano possa fazer para lograr mérito diante de Deus. Por isso que a justificação pela fé, diz o Espírito de Profecia, é lançar no pó da terra a glória humana, e agora Deus então vai fazer por esse ser humano o que ele não pode fazer por si mesmo. Então agora, meu querido irmão, nesse vídeo de hoje, nesse tema de hoje, nós vamos estudar o que é a santificação. Mas para entender bem o processo da santificação, nós temos que estudar e compreender bem o processo da justificação. E quando nós vemos que a igreja evangélica pentecostal não está diferente da igreja católica romana, porque os católicos romanos, os espíritas, eles tropeçam na justificação pela fé, porque eles estão buscando, como os fariseus do Antigo Testamento, ou do tempo de Jesus, alcançar um mérito divino
pelas obras humanas, e não puderam, diz a Bíblia, porque não existe maneira do ser humano alcançar nenhum mérito diante de Deus por obras humanas. Então você vai dizer assim, mas pastor, a Bíblia está mandando que devemos ser puros, que devemos ser santos, que devemos ser retos e que devemos ser íntegros. A Bíblia tem muitos textos que devemos alcançar a perfeição. Então, se não existe mérito humano, e qual é a razão de querer alcançar a santificação? Por isso, meu querido irmão, nós temos que estudar a doutrina do santuário. A doutrina do santuário, o resumo da doutrina do santuário é o processo de purificação. E como mencionei, o povo espírita, católico romano, tropeçam na questão das obras, e o pentecostal tropeça por não seguir a Cristo na sequência do santuário. O que significa isto? Todo aceita Jesus, crê em Jesus e será salvo. Essa é toda a doutrina pentecostal e evangélica. E não está mal, está melhor que a doutrina espírita e católica romana, mas é o princípio da caminhada. Aceitar a Cristo é abrir a porta inicial no processo da preparação para o reino dos céus. Por isso que nós agora hoje vamos estudar que é ainda necessário mais conhecimento. Para que nós tenhamos uma ideia, deixa eu abrir o livro de Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. E vamos ver um versículo aqui que diz assim. Romanos, capítulo 4. E diz o versículo, creio que é o 24. É esse mesmo versículo. Diz assim. Romanos capítulo 4, versículo 24, diz assim: mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a nosso Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor Jesus foi ressuscitado para a nossa santificação, para a nossa justificação. Eu tenho esse versículo na Bíblia em espanhol e deixa eu ler aqui para você, para comparar como o apóstolo São Paulo nos fala esse versículo, e eu quero ler na tradução em espanhol, traduzindo para ver que o sentido ele torna mais forte. Diz assim: sino também com respeito a nós outros, a quienes há de ser contada. Quer dizer que a justiça de Cristo tem que ser imputada. Em português menciona imputada, em espanhol disse que tem que ser contada, quer dizer acreditada. Agora vamos ler o versículo 25. Estou lendo Romanos capítulo 4, versículo 25. Termina o capítulo 4 dizendo assim, Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados, está falando de Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Esse texto é poderoso. Agora em espanhol menciona que diz assim, el cual foi entregado por nuestras transgresiones e ressuscitado para nuestra justificação. O que significa isso? Aqui diz assim que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu quero destacar lendo esse texto de Romanos 4, 24 e 25, é que Jesus não somente morreu por nós na cruz, para nos justificar e para nos salvar, mas ele ressuscitou também para dar sequência nesse processo da santificação. Glória a Deus, que maravilhosa doutrina que nós encontramos. Quer dizer que a ressurreição de Cristo é tão importante como a morte dele na cruz. Então agora Jesus no lugar santíssimo, ele vai executar, como diz o livro de Hebreus, um processo de purificação, de santificação para cada um de nós. Então agora vai tomar sentido o que nós lemos no livro de Hebreus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus e o capítulo 12
É um texto muito conhecido, mas eu quero trazer em evidência. Diz assim, Hebreus 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Perdão, sem a santificação ninguém verá o Senhor. É que a outra tradução diz: e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia está deixando bem claro que essa santificação, ela é importantíssima para que nós possamos crescer na relação com Deus. Então agora vem a pergunta se nós não podemos alcançar mérito por intermédio das obras humanas. Qual a razão, como diz Paulo aqui em Romanos 12, 14, pela qual devemos ter a santificação? Por que devemos ser santos se nós não vamos lograr nenhum mérito diante de Deus através da santificação? Meu querido irmão, aqui um detalhe importante, é que aqui é onde tropeça a maioria das igrejas agora no tempo do fim. Porque Deus está para fazer agora algo tão grande como Ele nunca fez no passado. Ele vai ter uma geração completa de pessoas santas. E o que significa isso? É que no passado Deus teve Daniel, Deus teve José, Deus teve João Batista, modelos de santificação, modelos de pureza, modelos de pessoas obedientes como Jó, tantas pessoas que viveram a fé, não apenas de maneira abstrata, mas eles viveram a fé de uma maneira poderosa. Todo o universo contemplou nessas pessoas, pessoas que estavam sendo buriladas e preparadas pelo Espírito Santo para envergonhar a Satanás, envergonhar o mundo e para reivindicar o caráter de Deus. Então agora, no tempo do fim, na última hora, o espetáculo vai ser maior ainda, porque Deus não vai ter apenas um José, um Daniel, um Jó, um João Batista. Ele vai ter uma geração de pessoas sem mancha, sem ruga e sem mácula. Pessoas, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 14, pessoas completamente santas, porque seguem o Cordeiro e refletem o caráter do Cordeiro. Portanto, eu poderia continuar com a Bíblia, mas eu quero ler um pouco do Espírito de Profecia. Nós temos vários livros comentando a respeito do processo agora da santificação. E por que esse processo da santificação é tão importante? Porque Deus agora vai fazer algo interessante. No tempo do fim, nas últimas horas, Deus vai glorificar um grupo de pessoas aqui na terra. Porque os que Ele levou para o céu, Ele glorificou, claro, lá está Enoque, Elias, Moisés, pois a Bíblia é muito clara que inclusive os 24 anciãos de Apocalipse, eles são seres humanos, pecadores, que ressuscitaram com Jesus e que foram acompanhando Jesus como escolta no regresso da viagem para o céu, e agora eles estão louvando o nome de Deus como primícias, foram na frente. Mas agora Deus vai ter na terra um grupo de pessoas completamente santas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, agora vem um detalhe muito importante. Deus deu, nessa hora final, doutrinas que nos vão aperfeiçoar no processo da santificação, preparando agora uma raça completa, uma geração completa para receber o processo final, a glorificação. Que coisa interessante, quais são essas doutrinas? A lei de Deus. A lei de Deus sela a lei no coração dos meus discípulos, Isaías 8. Meu querido irmão, o sábado, a lei de Deus, o sábado como o mandamento selo, o mandamento que define quem é do Criador e quem é da besta, ou do mundo, ou do pecado. O sábado, desde o Antigo Testamento, mais especificamente em Apocalipse, é a marca, o selo do Deus vivo.
Mas agora nós temos uma outra doutrina que se destaca no tempo do fim, da mesma maneira como se destacou na travessia do deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito para entrar na terra da promessa. É a doutrina da reforma pró-saúde. Essas doutrinas todas que estou mencionando, essas doutrinas estão no lugar santíssimo. Temos a arca do pacto, com a lei de Deus, com o santo sábado e também com o maná. Por isso, meu querido irmão, essas doutrinas agora são importantíssimas. E há poucos predicadores, há poucos evangelistas, há poucos pastores que estão pregando a união da profecia, do santuário, do juiz investigador com a reforma pró-saúde. Por isso eu te convido, meu querido irmão, venha aos pés de Jesus, ora ao Senhor, porque se esses livros foram inspirados, então a igreja está em grande problema. Se eles não foram inspirados, então não tem nenhum problema. Vamos seguir com uma doutrina evangélica, pregando somente que Jesus salva. Mas se esses livros são realmente inspirados, pois então nós agora encontramos que a igreja no tempo do fim realmente é Laodiceia. E Deus está a ponto de vomitar Laodiceia. Mas vai sair de Laodiceia um remanente. E nós não estamos aqui para condenar, para dar de dedo, para jogar pedras. O que nós estamos procurando fazer aqui é, como diz Mateus 25, dar o anúncio. Aí vem o esposo. Vem o esposo. Ao meio da noite, o alto clamor tem que ser dado. E meu querido irmão, Deus quer um povo agora santo. E por isso Ele deu a lei, por isso deu o sábado, por isso deu a reforma pró-saúde. E você talvez vai dizer assim, realmente a lei fala que é para ser selada no coração dos discípulos. Já li que o sábado é o selo de Deus vivo, mas eu nunca li que tem que guardar a doutrina da reforma pró-saúde para ser santo. Pois então talvez nos falharam os pregadores, mas nós temos que abrir a Bíblia e estudar com reverência. Quando nós estudamos o livro de Levíticos, nós encontramos bem claro, e todos nós, quem sabe já lemos alguma vez, que Levíticos 11, que fala dos animais limpos e imundos, realmente tem uma lista muito larga de animais. Mas o que eu vou ler não é a lista dos animais, porque aqui são animais limpos e imundos. O que eu vou ler é o fim da lista. O fim da lista. Eu vou ler o capítulo 11 de Levítico, versículo 44. Diz assim, vamos ver, Levíticos, capítulo 11, versículo 44. Diz assim, Eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos. Está bem claro, né? E disse, sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrastra sobre a terra. Versículo 45. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Então, meu querido irmão, se nós estamos lendo bem, o capítulo 11 todo vai falar dos animais limpos, os animais imundos, os animais que o povo de Israel deveria comer ou poderia comer. Estava permitido comer desses animais, mas os animais imundos não deveriam ser tocados, comidos. Esses animais deveriam ser considerados como abominação ao Senhor. E termina o capítulo 11 dizendo que Deus disse assim, e a razão, porque eu estou dando esse capítulo desses animais que não devem ser consumidos, e dos limpos nem sangue, nem gordura, é porque vocês têm que ser santos, como eu também sou santo. E que interessante que, se eu tivesse mais tempo aqui, eu leria mais versículos da Bíblia, porque lá em Êxodo 19, o Senhor vai falar a mesma coisa, porque Ele vai dar no capítulo 20 do livro de Êxodo a lei de Deus com o sábado. E, portanto, no capítulo 19, Ele diz a mesma coisa. Vocês têm que ser santos. E aqui está muito claro que o Senhor dá a reforma pró-saúde e menciona a mesma coisa. Então, o que é santificação? Santificação, eu vou ler um pouquinho esse livro, O Conflito dos Séculos, no mais que eu tenho aqui em espanhol, O Conflito dos Séculos, e diz assim, esse livro sobre a santificação.
tenho muito material aqui a respeito desse tema e nós vamos ler alguns textos a respeito da santificação. Então diz assim, vamos ver aonde nós começamos, porque aqui eu tenho muito material a respeito desse tema, tem um capítulo todo que fala sobre este tópico que é Jesus Cristo, nosso advogado. Aqui tem muito material. Então vamos ver aqui. Jesus Cristo, o nosso advogado. Bom, deixa eu encontrar aqui a página, eu marquei várias páginas. O que é a santificação? Vamos começar com a página 478 desse livro, 478 desse livro, em espanhol. Diz assim, a página 478, tá esse mesmo capítulo, Jesus Cristo, nosso advogado, está em espanhol. Diz assim, os que vivam na terra quando cesse a intercessão de Cristo, no santuário celestial, deverão estar em pé na presença de Deus Santo, sem mediador. É interessante que a Bíblia menciona lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, o último versículo do capítulo 6, chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá estar de pé? E aqui diz assim, a mesma coisa, que os que estejam no tempo do fim, quando Jesus sair do lugar santíssimo, eles deverão estar vivendo sem intercessor. Vamos continuar a leitura. Diz assim, as suas vestiduras deverão estar sem mácula, seus caracteres purificados de todo pecado pela sangue da aspersão, de todo pecado. E diz mais, pela graça de Deus e seus próprios e diligentes esforços, deverão ser vencedores na luta contra o mal. Então, meu querido irmão, agora chegamos no tempo em que tem que cumprir-se essa profecia, que deve haver uma igreja na terra que vai esforçar-se, que vai lutar para vencer contra toda tendência pecaminosa. Vamos continuar a leitura. Diz assim, enquanto se prossegue o juízo investigador no céu, enquanto que os pecados dos crentes arrependidos são borrados do santuário, eliminados, deve levar-se a cabo uma obra especial de purificação, de liberação do pecado entre o povo de Deus na terra. Eu vou ler isso aqui 3 vezes, porque uma vez só não é suficiente para que nós compreendamos. E eu quero, antes de ler a segunda vez, dizer algo aqui, que nós nunca estamos escutando isso nas igrejas, nos sermões, nas pregações, que agora Deus quer um povo completamente santo, e isso tem lógica, meu irmão, porque se Jesus vai sair do lugar santíssimo e eu não venci algum pecado, pois está na cara de que eu estou perdido, porque agora Jesus não vai continuar intercedendo, e se eu tenho alguma mancha, algum pecado, algum deslize, já era, esquece o céu, porque não existe mais esperança. Então qual é a pregação que devemos dar agora para a igreja? A pregação é que agora nós devemos alcançar a perfeição. Eu vou ler outra vez isso, porque é muito pesado e muito profundo. Diz assim, vamos regressar no... Disse que as vestiduras deverão estar sem mácula, seu caráter, purificado de todo o pecado pela sangue da aspersão. Pela graça de Deus, ó, isso aqui não é para ser esquecido, pela graça de Deus, porque eu mesmo não posso nada. Jesus falou em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então vou ler, pela graça de Deus e seus próprios e diligentes esforços deverão ser vencedores na luta contra o mal. Então é uma combinação do que Deus faz, que nós não podemos fazer, e daquilo que nós sim podemos e devemos fazer. Vamos vencer o pecado, vencer o mundo, o apetite pervertido. Então diz assim, enquanto se prossegue o juiz investigador no céu, enquanto que os pecados dos crentes arrependidos são eliminados do santuário, essa obra é no céu, no santuário, deve levar-se a cabo uma obra especial de purificação, de liberação do pecado entre o povo de Deus na terra.
Então isso, meu irmão, nunca nos pregaram, nunca nos ensinaram isso de maneira a nos despertar desse sono, e por isso hoje nós temos que entender que é a santificação. Não é assim um mérito que agora eu sou bom, eu sou melhor que outros, eu sou o único santo aqui nesse lugar, eu sou a única estrela no céu brilhando. Não. Isso, meu querido irmão, é farisaísmo. A santificação, meu querido irmão, é vencer como Cristo venceu, confiando no poder de Deus e lutando em contra de Satanás até o sangue para ser levada à vitória. Disse, essa obra está apresentada com maior clareza nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse, as 3 mensagens dos 3 anjos. Por isso, meu querido irmão, aqui na página 478, um livro em espanhol, está dizendo claramente que agora Deus está esperando que na terra Ele tenha um povo vitorioso em contra do mundo, em contra do pecado. Por isso, meu irmão, nós então agora devemos pregar essa mensagem de maneira que as pessoas possam compreender que na terra tem que ser feito na obra paralela em relação à obra de purificação do santuário celestial. Que interessante, que poderoso, não? Esse tema, e nós nunca havíamos aprendido isso antes. Vamos agora aqui, página 542. Esse mesmo livro eu estou lendo em espanhol, porque eu também tenho livro em português. Está aqui o grande conflito, mas eu me perco um pouco no português aqui, porque eu não estou lendo muito esse livro, eu prego muito em espanhol, então eu marco todo no livro em espanhol, mas eu tenho que começar a marcar o livro em português para poder ler a página correta. Mas está fácil, porque eu dou o título do capítulo, é o Juízo Investigador. Aqui nesse livro, na página 542, diz assim, em espanhol, diz assim, o conflito dos séculos, em espanhol, 542. Satanás inventa inumeráveis meios de distrair as nossas mentes da obra que precisamente deveríamos estar mais ocupados. O arqui-inimigo aborrece as grandes verdades que devem ressaltar a importância de um sacrifício expiatório e de um mediador todo-poderoso. Sabe que seu êxito, seu sucesso, estriba em distrair as mentes de Jesus e da sua obra. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma os impeça de cumprir o seu dever, escuta, o seu dever de perfeccionar-se na santificação, no temor de Deus. Então, meu querido irmão, nós agora não podemos permitir que nada nos desvie da obra que nós temos que fazer conosco mesmos. Porque é muito fácil olhar para os pecados e os erros do pastor, olhar para os pecados e defeitos da minha esposa, ou do meu esposo, ou da minha família, dos irmãos da igreja, e agora eu sou o único bonzão aqui, porque todos são pecadores. Mas aqui o que está mencionando é que nós devemos começar uma obra de aperfeiçoamento em nosso próprio caráter, pela graça de Deus. E aí não tem nenhum mérito, porque não é eu que logro, é Deus que vai lograr esse aperfeiçoamento em mim. Por isso, meu querido irmão, agora escuta isso que vem em conexão com esta alerta de ter um caráter perfeito e no processo de santificação. Diz assim, em vez de dedicar horas preciosas aos prazeres e à ostentação ou à busca de ganâncias, as consagrarão a um estudo sério e com oração da palavra da verdade. Então aqui, não sei se eu traduzi bem, ou se você pode compreender, mas agora, ao invés de nós estarmos correndo atrás do prazer, do mundo, das festas, de passatempos, nós devemos dedicar-nos com muita oração a um estudo sério. Aqui diz assim, um estudo sério da palavra de verdade. E qual seria um estudo sério da palavra da verdade? Aqui diz assim, o povo de Deus, na sequência diz assim, o povo de Deus deveria compreender claramente o assunto do santuário e do juízo investigador. E quantos de nós, apenas os pastores e professores da escola sabatina? Não, aqui diz assim,
todos necessitam conhecer por si mesmos o ministério e a obra do nosso grande sumo sacerdote. De outra maneira, será impossível exercitar a fé tão essencial no nosso tempo e desempenhar o posto que Deus nos chama. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu poderia gastar aqui, horas lendo este livro, porque esse livro é poderoso, esse livro tem muita luz, e quando nós abrimos esses livros, existe aqui muitas coisas que nós estamos falhando. Meu querido irmão, aqui diz assim, Evangelismo, também está em espanhol, página 171, Evangelismo. Esse texto eu leio muito aqui nas pregações que faço nas igrejas. Diz assim, que ninguém, está em espanhol, Evangelismo 171, que ninguém, ou que nada, que nada diminua a força da verdade para esse tempo. A verdade presente há de ser a nossa preocupação. A mensagem do terceiro anjo deve fazer a sua obra de separar nas nossas igrejas um povo que sustentará os princípios da verdade eterna. E diz mais embaixo assim, Satanás ha planejado, a mesma página, Satanás ha planejado um estado de coisas pelo qual a proclamação da mensagem do terceiro anjo será detenida. Devemos precaver-nos dos seus planos e métodos. Não deve suavizar-se o tono da verdade. Não deve dissimular-se a mensagem para esse tempo. A mensagem do terceiro anjo deve ser fortalecida e confirmada. Há tido demasiados rodeios na proclamação da mensagem do terceiro anjo. A mensagem não ha sido dada com clareza e distinção como deveria ter sido proclamada. Então, meu querido irmão, esta mensagem está dizendo aqui, nós temos que proclamá-la de maneira mais forte, de maneira mais clara, e agora, meu querido irmão, então existe uma necessidade de pregar a mensagem completa, porque santificação não é apenas um assentimento mental, não é apenas um pensamento. Santificação, meu querido irmão, é um processo completo de consagração. Por isso que agora, quando falamos na chuva serôdia, quando nós pregamos do tempo do fim, nós temos que entender que Deus nos vai capacitar, e a única maneira que Deus vai nos capacitar é se nós obedecemos ao processo de purificação e santificação. Diz assim a página 509, Evangelismo, página 509. A obra para esses dias. A mensagem do terceiro anjo está adquirindo as proporções do forte clamor, e não deveis sentir-os com liberdade de descuidar o dever atuar e albergar a ideia de que em algum tempo futuro sereis os recipientes de uma grande bendição, quando ocorra um maravilhoso reavivamento sem nenhum esforço da vossa parte. Deveis de ter hoje vosso vaso purificado, para que este esteja pronto para o orvalho celestial, pronto para os aguaceiros da chuva tardia ou da chuva serôdia, pois a chuva virá e pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que esteja purificada de toda contaminação. Esse é o ponto do tema de hoje. Poucos estão pregando e nos ensinando esta verdade, que aqui mencionou mais em cima de que muitos que estão esperando o derramamento da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, como foi no dia do Pentecostes, não receberão, porque eles não têm a bênção. E qual é a bênção? A bênção é ser purificado. Claro que, eu sempre menciono isso nos sermões, Deus não vai derramar água limpa num vaso sujo. Deus quer primeiro que nós limpemos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, e então virá o refrigério da presença do Senhor.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vendo todo esse material que nós estamos lendo. Não é para assim dizer, eu sei muito, eu tenho muito conhecimento. Não, nós estamos procurando fazer um esforço, estudando nas madrugadas, preparando esse material para pôr na televisão. Porque, meu querido irmão, existe uma doutrina que não nos ensinaram, que a igreja agora deve levantar-se e deve, meu querido irmão, como um exército, brilhar, como disse Isaías 60, resplandece a tua luz. Então aqui nesse livro, Maranata, disse a página 249, em espanhol, 249, mas eu vou aqui ler onde que nós encontramos. É na página original 239, na página original 239. Diz assim, esse texto é solene, eu tenho esse texto marcado na minha Bíblia, diz assim: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos ha dado para estar entre os 144 mil. Somente os que recebam o selo do Deus vivo terão o passaporte para passar pelos portais da santa cidade. Esse texto é um texto solene, porque ele menciona que existe uma parte que Deus vai fazer, que é nos selar, e a outra parte que nós temos que fazer. Diz assim, esforcemo-nos. Quer dizer que nós não podemos ficar aqui de braço cruzado, assim, esperando que um dia vai vir o fim de todas as coisas, que agora nós vamos para o céu. Não, nós temos uma obra que concluir. Primeiro na nossa vida e depois também em prol de outras pessoas. Quando nós lemos na Bíblia que diz assim, toma a tua cruz e siga-me, significa, não é que eu vou agarrar agora um pau e fazer uma cruz e agora ficar caminhando com essa cruz nas minhas costas. Não, não. Isso é, dedica a tua vida a fazer o que eu fiz. Isso que Jesus está fazendo, ajuda as pessoas, prega o evangelho, leva um pão integral, ajuda alguém que está doente. Essa é a cruz, meu querido irmão, é a obra médico-missioneira, é ganhar almas, é dar estudos, é pregar a verdade. Por isso, meu querido irmão, agora existe uma obra intocada, porque são poucos aqueles que querem comprometer-se com esta obra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a obra de santificação não é comprar, por exemplo, um terreno lá no meio do mato e me esconder e ficar lá quietinho até que passe a grande tempestade e que quando Jesus volte eu vou agora para o céu. Não, meu querido irmão, ainda que nós em algum momento vamos sair da cidade, mas essa obra está intocada. Milhares e milhares de pessoas não conhecem o Salvador, não conhecem a verdade presente, não conhecem a doutrina do santuário, se estão destruindo. Essas pessoas necessitam conhecer do amor de Deus e quem deve pregar a palavra de Deus para essas pessoas nessa hora? Nós devemos pregar. Essa é a cruz que devemos levar. Então nós já vimos aqui que o processo de santificação não é algo para orgulho próprio. Esse processo é a obra que o Senhor quer levar ao seu povo nesse momento, ao processo de perfeição. Vamos agora na página 600, no mesmo livro, O Grande Conflito, o Conflito dos Séculos, o Grande Conflito, há vários nomes, né? 680, em espanhol. Tenho muito material aqui que eu posso fazer vários temas, porque este livro tem muita informação. Muito bem, aqui diz assim, o conflito dos séculos, o tempo de angústia, o nome do capítulo, o tempo de angústia. Diz assim, agora, enquanto que o nosso grande sumo sacerdote está fazendo propiciação por nós, devemos chegar aonde? À perfeição em Cristo. Uau, você vai dizer assim, pastor, eu nunca escutei isso. Que nós devemos chegar à perfeição. Está escrito, meu querido irmão, e não é no futuro, porque na maioria dos nossos pastores, dos que nos pregam a verdade,
entre aspas, né, que nos pregam parte da verdade, estão dizendo assim que nós vamos ser um dia, quando Jesus volte, num piscar de olhos, vamos ser transformados e agora vamos ser perfeitos. Em parte é verdade, porque é o processo da glorificação, mas agora eu te faço uma pergunta, o que é que eu acabei de ler? Eu vou ler outra vez. Agora, enquanto que o nosso grande sumo sacerdote está fazendo propiciação por nós, devemos tratar de chegar à perfeição em Cristo. Agora, não um dia, quando Jesus voltar, lá, claro que ele vai completar o incompleto, e eu vou alcançar, tanto no caráter, na espiritualidade, na estatura física, toda a perfeição. Mas agora diz assim que devemos tratar de chegar à perfeição. Esse deve ser o nosso alvo. E continua o texto dizendo assim, nosso Salvador não pôde ser induzido a ceder à tentação, nem sequer em pensamento. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que agarrar-se firme, talvez algum desejo pecaminoso que se acaricia, por meio do qual a tentação se fortalece, pero Jesus declarou ao falar de si mesmo, vem o príncipe deste mundo, mas não tem nada comigo. João 14:30. Satanás não pôde encontrar nada no Filho de Deus que o permitisse ganhar a vitória. Cristo guardou os mandamentos do seu Pai e não houve nele nenhum pecado de que Satanás pudesse tirar vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que hão de poder subsistir no tempo de angústia. Quais são os filhos de Deus que vão poder passar pelo tempo de angústia e ser arrebatados sem conhecer a morte? Somente aqueles que puderam alcançar a perfeição em Cristo. Então eu te pergunto agora, será que já não é tempo de que nós preguemos esta mensagem? Ou será que nós vamos ter outro 150, 200 anos pela frente até que Jesus volte e que nós agora devemos esperar que nossos filhos ou nossos netos venham a descobrir essa luz e pregar essas verdades? Meu querido irmão, isso é terrível. Outro dia eu estava numa igreja e eu estava esperando na hora de subir no púlpito para pregar, e então começaram a cantar para que as crianças entrassem quando elas estavam chegando da escola sabatina. E o ancião agarrou o microfone e disse, irmãos, vamos agora cantar com bastante alegria para receber os nossos filhos. Até aí tudo bem. Estavam entrando as crianças, mas ele disse assim, porque elas são as que vão terminar a obra de Deus. Aí quando ele falou isso eu tremi, quase me coloquei de pé e agarrei o microfone e disse, poderia dizer, né? Que vergonha! Isso é uma covardia, porque pensar que os nossos filhos devem terminar a obra de Deus. E por que não colocamos agora, como que eu vou dizer em espanhol, dizemos os pantalones, em português diríamos assim, por que não colocamos agora o valor, a coragem para dizer, não, nós é que vamos terminar a obra de Deus. Isso é uma vergonha, pensar que os nossos filhos, nossos netos devem terminar a obra de Deus. E por que não colocamos agora nós, o coração nessa obra, o dinheiro nessa obra, as orações nessa obra, de maneira que nós possamos nós terminar a obra de Deus? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está o apelo de Deus. Essa é a condição que devem chegar àqueles que vão passar pelo tempo de angústia. Por isso a Bíblia disse em Mateus 5:48, sede perfeito, como perfeito é o vosso Padre. Também diz a Bíblia, em 1 de João 3, que devemos purificar-nos como nosso Salvador, porque Jesus se purificou por nós e agora também nós devemos nos purificar por Ele. Que Deus te abençoe muito, meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos abraçar essa fé e ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para iluminar a terra com a glória de Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque tem tanta misericórdia, tanta paciência conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor,
porque há estendido o tempo para nos dar a chance de despertar. Agora, Senhor, envia Teu Espírito Santo com poder, com autoridade, para que a nossa vida seja transformada, Senhor. Graças, muito obrigado, Senhor, louvado o Teu nome, Senhor, porque está despertando os jovens, porque está despertando pastores, pregadores, para dar o som correto, a trompeta nessa hora final. Glória ao Teu nome, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar